Vilascast tem a satisfação de chegar até você, trazendo hoje dois entrevistados para falar um pouquinho sobre diabetes, né? Alguém que convive com diabetes e alguém que ensina outros a escapar do diabetes ou até cuidar destes caso precisa de uma assistência médica mais presencial e, acima de tudo, preventiva. Doutor Rafael, é isso? É isso Doutor, aí. prazer ter o senhor conosco. Fernando, prazer ter você conosco também. Doutor, fala um pouquinho para nós sobre o senhor. Bom, eu sou médico endocrinologista já há 50 anos, né? Então, alguma experiência a gente carrega. Eu faço endocrinologia e clínica geral no meu consultório. E realmente, diabetes é uma das doenças que mais preocupa hoje a população, por causa da associação frequente com a obesidade. E você sabe, né, Vila? A obesidade é uma das doenças também que complicam bastante a nossa população. E hoje nós estamos com uma quantidade enorme de diabéticos decorrentes, muitos deles, né, por terem excesso de peso. Fernando, está correto? Certamente está correto, mas eu vou acrescentar uma coisa, doutor Rafael. Eu me tornei diabético quando eu descobri pela segunda vez, porque a primeira vez em 1990. Eu fui fazer um exame e falaram, sua glicemia está alta. Eu não entendi nada do que falaram. Me tornei vegetariano. E como a maioria dos vegetarianos, você cai nas massas. Você não come carne, mas você vai compensar nas massas. E aí, em 2014, num evento nosso, de uma feira, tinha lá um pessoal de uma faculdade, uma faculdade, não, de um curso que prepara profissionais na área de medicina. E eles foram fazer exame de glicemia no pessoal. E aí meus filhos vieram falar comigo, pai, vai fazer lá. Eu falei, eu não preciso. Na minha cabeça, sou vegetariano, não tomo refrigerante, não uso, não preciso. Fui fazer, estava com 280 de glicemia. Brincadeira. E aí eu falei, você está com diabetes. Aí eu, lógico, um médico, depois você vai falando, mas você não toma refrigerante, não usa açúcar, não vai estar aonde? Ele falou, nas massas, no arroz, nas batatas, seu corpo metaboliza isso como açúcar e você está com diabetes. Numa situação dessa, doutor, como fazer? Então, aí os derivados da farinha branca, né? Que ele acabou de falar. Então, massas, né? É o pão, macarrão, massas de qualquer espécie, podem elevar a glicemia, sim. Então, não é só comida gordurosa, né? Não é só a picanha gordurosa, não é só nas frituras, muitas vezes também podem elevar a taxa de glicose. Mas os derivados da farinha branca, eu vou mais além. Por exemplo, as raízes do tipo beterraba, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, tudo isso pode aumentar a taxa de glicose. Evidente que o açúcar, né, os doces, de uma maneira geral, também aumentam. Agora, em cima disso, a gente tem que pensar no fator emocional. Concorda comigo, Vila? Que o fator emocional ele colabora e muito para que a taxa de glicose aumente. Todo mundo hoje em dia vive estressado, vive preocupado, vive ansioso, né? Alguns tomam até calmante, antidepressivo, e esse é um dos fatores, né, que levam ao diabetes mellitus tipo 2. Existem dois tipos de diabetes, né? O tipo 1, que é o insulino dependente, ou seja, ele é mais frequente em crianças, né? Principalmente na faixa de 5, 7, até 12 anos, né? E o diabetes tipo 2, que é do adulto, o nosso diabetes, que normalmente aparece depois, normalmente associado à obesidade após os 30, 35 anos. Claro que existem formas diferentes de tratar. Esse diabetes tipo 2 é tratado sempre com comprimidos, e o diabetes tipo 1 sempre com insulina. Interessante. Pega na criança, Pega na pega no adulto. criança e também pode pegar no adulto. Quando a gente fala sobre obesidade, né, essa relação com o aumento de peso, nós temos que entender muito bem quais são os graus de obesidade. Existem 4 graus de obesidade. Então, a gente calcula isso, Vila, basicamente dividindo o peso da pessoa pela altura elevada ao quadrado.
né? Você que é bom em TI. O índice De massa corporal. Aham. Exatamente. O índice de massa corporal é o nosso marcador para se classificar uma pessoa se ela tem obesidade grau 1, 2, 3 ou 4. O grau 1 vai de 20 a 25 o quê? Quilos por metro quadrado, né? Você pega o peso, divide pela altura e você vai ter um resultado em quilos por metro quadrado. Então, vai de 20 a 25. É um número que é utilizado por nós para diagnóstico de pessoa de 20 a 25, é normal. De 25 a 30, né, significa sobrepeso. Então, sobrepeso. A maioria da população brasileira, gente, é vítima desse tipo de inconveniente metabólico, né? Porque não chega a ser obesidade, é um sobrepeso. Depois vem a obesidade grau 1, que vai de 30 a 35, de 35 a 40, a obesidade grau 2. Depois a obesidade mórbida, que é maior que 40 quilos por metro quadrado, em que o tratamento, via de regra, é sempre a cirurgia bariátrica, correto? Eu tive uma experiência assim, doutor. Aliás, foram duas experiências interessantes. Nunca gostei de doce. Quando eu recebi a notícia que estava diabético, rapaz, comecei a querer doce. Eu tava com vontade de comer um docinho. E aí você se segura. E aí, para mim, o que funcionou muito também foi, bom, eu tenho que fazer uma reestruturação na minha alimentação. Eu tive essa consciência, mas eu noto que muita gente acaba, não, eu tenho parentes, inclusive, tem diabetes, mas continuam comendo a mesma coisa. E a gente se desespera. Eu me desespero quando vejo, eu falo, minha gente. Doutor, o normal, Fernando, o normal, quando você vai medir ali, qual é a média normal? Vai de 70 a 99. Veja que é um número cabalístico, né? 99 miligramas por decilitro. Mas lembrando bem o que você acabou de falar agora, o denominador comum, vejam bem, o denominador comum de todo o tratamento de diabetes e de obesidade é a dieta. Sem dieta, uma dieta balanceada, uma dieta orientada normalmente por nutricionista, o resultado é muito bom. Então, se você fizer uma dieta balanceada com restrição de açúcar, né, restrição de derivados da farinha branca, aumentando o número de proteínas e associado a isso o quê? Exercício. Caminhar, gente, caminhar é muito bom. Eu lembro que eu tive num congresso uma vez, Vila, e o professor falou, olha, caminhar 30 minutos 5 vezes por semana. Não estou pedindo muito, né? Caminhar 5 vezes, caminhar 30 minutos 5 vezes por semana. O resultado é muito bom, porque você consegue queimar caloria, você consegue ter uma qualidade de vida muito boa, né? Porque quando você caminha, gente, eu penso pelo menos assim, você está relaxado, você está tranquilo, você está vendo uma criança no parque, está vendo alguém andando de bicicleta, está vendo duas pessoas, 3 conversando, enfim, você não está pensando nos seus problemas, Vila, você não está pensando no dinheiro que você tem que ganhar. Talvez esse é o segredo, né? É o segredo. Você relaxando, fazendo sua caminhada, faça a sua caminhada tranquila, né? Com roupas leves e de preferência sempre na horizontal, né? Para você não se cansar. Então, a caminhada, a restrição dessas comidas assim que podem aumentar a glicose, no caso, os derivados da farinha branca e mais, né? O excesso de comida propriamente dito. Eu sempre digo que existem 2 formas de você aumentar o peso. Ou porque você come errado, ou porque você come demais. Ou come demais errado. Né? Eu achei a segunda aí. Essa é melhor. Come demais errado. É melhor do que a primeira hipótese. Exatamente. Então, quando a gente orienta, no caso, consultório, uma pessoa a fazer uma dieta, eu não estou querendo que ela não coma. Eu estou querendo que ela coma aquilo que é bom, aquilo que é correto e aquilo que vai fazer com que o açúcar dela diminua. Doutor, vê se essa, não analogia, mas essa ilustração, se ela é correta. Nós temos X células para constituir o nosso corpo, das quais nós temos as de defesa, né? Mas também temos as adiposas, bem abaixo do tecido, né? Nós temos ali as adiposas. Legal. Aí a gente come, ok? Para poder, então, nutrir o nosso corpo. Só que, na realidade, eu escutei isso uma vez, vê se está certo. E aí, talvez alguém tenha escutado, pode ajudar o nosso telespectador também. Que a questão do diabetes é muito simples. É como se fosse um carteiro. Ele vai,
e vai entregar uma carta, ok? Na célula, mas não na adipose. Ele vai entregar a célula, todas elas. Só que quando ele chega, ele bate na porta, mas alguém que está lá dentro não abre a porta. Então, ele continua carregando a glicose por todo o corpo. Então, os glóbulos ficam carregando a glicose para lá e para cá, para cá, para cá. Chega a um ponto que ele tem que começar a urinar mais, ele tem que começar, porque senão vai entrar em pano o sistema. Não é isso? Tirando essa historinha de lado, traduzindo em pequenas palavras para que quem não entende nada de medicina, como é o meu caso, como é que o senhor poderia explicar o que é o diabetes? O que você falou é bem típico, a resistência periférica à insulina. Então, o carteiro chega para entregar a carta, né? No caso, chega a glicose para entrar dentro da célula. A célula precisando daquela comida para sobreviver? Sobreviver. Todas as células do corpo, todas. Mas por que ela não abre a porta para deixar entrar? Porque a insulina, ela encontra uma resistência periférica, ou seja, na parede da célula. A campainha? Não abre a porta. Então, a campainha está estragada? A campainha está estragada, ou o tomador de conta daquele local até... Trancou por dentro. Trancou e não abre. E se não abre a porta, não entra a glicose fraqueza, dentro da célula, a pessoa fica fraca. Tem fraqueza. E essa glicose vai circulando. Muita gente, Vila, tem insulina suficiente para poder abrir essa porta da célula e entrar a glicose. Só que existem fatores aí, fatores genéticos, fatores hormonais que bloqueiam a abertura da porta. A gordura é uma dessas? Não, existe um fator metabólico muito importante que é relacionado, então, aos hormônios gastrointestinais, que hoje em dia estão supervalorizados através de tratamentos, né, que a gente fala para resolver o problema da obesidade. Essas injeções subcutâneas, né, elas ajudam bastante, você deve ter ouvido falar, injeção subcutânea, para se tomar uma vez por semana, para reduzir a taxa de glicose e também ajuda a emagrecer. Só que é bom que se diga, gente, que essas injeções, algumas delas, podem causar algumas complicações. Então, você toma injeção para emagrecer, você pode vir a ter pedra na vesícula, você pode vir a ter pancreatite, e recentemente eu li um artigo muito dramático que fala de câncer de tireoide. Então, muito cuidado quando se pensar em usar injeção para emagrecimento, ou mesmo injeção para fazer tratamento de obesidade. Somente o médico vai analisar o perfil metabólico e decidir se você realmente pode tomar aquele tipo de injeção para tratamento de obesidade e diabetes. Aí eu tenho uma pergunta, doutor. Eu te lê muito, pesquisa muito. Principalmente quando a vida da gente está em risco, né? Você pesquisa muito. Eu vejo assim, automedicação. Porque eu vou confessar, eu fiz. Quando a meu índice glicêmico estava muito alto, a diabetes, a gente fala diabetes, não, ela está muito alta. Então eu acordava com 280, 290 e não entendia por quê. Tomava um de jejum e ia bater 400, 400 e pouco. Aí eu falei, não tem jeito. Aí você lê, tem que tomar insulina. Aí você vai na farmácia, você compra insulina, eu passei a tomar insulina sem nenhuma medicação, porque não é controlado, né? Então, aí vem a pergunta, qual o perigo que tem de a automedicação? Excelente pergunta, muito boa mesmo. Gente, a automedicação pode levar à morte. É uma coisa muito séria. Se você toma muita insulina, você tem um quadro chamado hipoglicemia. A hipoglicemia é mais grave que a hiperglicemia, né? Quando a taxa de açúcar que você falou está muito alta. Porque a hipoglicemia apaga você. Você está dirigindo seu automóvel... Baixa pressão. Baixa tudo, você começa a suar frio, o lábio fica arroxeado, sua mão fica gelada, né? E você perde o sentido. Se você estiver dirigindo, você pode causar um acidente. Ou você mata alguém, ou você bate teu carro, ou mesmo andando, né? Numa hipoglicemia, você pode cair, se machucar, ter um trauma de crânio. Então, é necessário que todas as pessoas que estão nos vendo e estão nos ouvindo não façam uso da automedicação, principalmente, que você chamou bem a atenção, a insulina. A insulina, dependendo da dose que você toma, você pode causar morte praticamente imediatamente, porque a hipoglicemia é tão violenta. Existem dois tipos de insulina, a insulina de ação lenta e a insulina de ação rápida. E se você toma uma dose de insulina de ação rápida, sua glicose cai
de 80, 90 para 50, 60, 40, aí não tem organismo que suporte. Então, a automedicação é totalmente contraindicada para as pessoas que sofrem de obesidade e as pessoas que têm diabetes. E um detalhe interessante, eu tinha as duas. E aí na minha cabeça, do que eu li, do que eu vi, blá, 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 que é o achismo, né? É. Eu tomava lenta e no tomava- meio depois tomava rápida, Olha aqui, entendeu? confusão, hein? Porque Como é que as assim. células vão gerenciar isso, né? Não dá. O nosso Está organismo, dando mais e menos ao mesmo tempo. ele tem que ser ensinado, né? E ele só pode ser ensinado com orientação do profissional, para se tratar o seu tipo de diabetes de acordo. Eu sou da opinião, veja bem, que se eu puder evitar usar a insulina inicialmente, para todo tipo de diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, né? E eu vou usar comprimidos. Hoje, Vila, nós temos uma quantidade maravilhosa de comprimidos, né? Quem é diabético e está nos ouvindo, vendo e ouvindo, sabe disso. Uma quantidade muito grande de remédios que ajudam a baixar a taxa de açúcar sem sacrificar o pâncreas. Quer ver um exemplo? Existe um medicamento que a base dele chama dapaglifosina. É um nome científico, não vou falar o nome comercial, vamos dar uma colher de chá para o laboratório, não precisa. Mas a dapaglifosina, ela ajuda a baixar a taxa de açúcar através da urina. Então, a pessoa urina açúcar e ela não sacrifica o pâncreas para produzir a insulina. É interessante, né? Seria uma segunda forma de abaixar o açúcar. Então, você pode usar comprimidos para estimular o pâncreas, para ele produzir insulina e abaixar o açúcar. Existem comprimidos que atuam no rim, eliminando mais ou menos 33% do excesso de açúcar no sangue pela urina. Maravilha. Eu era do tipo que acordava 4, 5 vezes à noite para poder urinar. Tava lá. Depois que eu consegui, eu falei, eu sou tipo 2, digo controlado, porque eu controlei a boca principalmente. A boca eu comecei a controlar. Aí, exercício também não é muito, que tem um outro detalhe. A diabetes, eu sempre falo o seguinte, que eu também tenho neuropatia diabética. Neuropatia. Você lembrou bem. A primeira complicação do diabetes é a retinopatia. A pessoa pode ficar cega se não tratar direitinho o seu diabetes. Normalmente, gente, depois de 10 anos de diabetes, tipo 2 principalmente, a pessoa começa a ter alterações da retina e a visão vai desaparecendo. E a outra complicação é a neuropatia diabética. A neuropatia são as dores articulares, dores musculares, né, principalmente, que às vezes limitam a pessoa a realizar seu trabalho profissional. Então, entre outras complicações, né? Porque uma pessoa que tenha diabetes descontrolado, a tendência dela ter doença cardiovascular, infarto do miocárdio, maior. Acidente vascular cerebral é maior, seguramente. Então, vejam quantas complicações advêm do diabetes. E esse diabetes que foi adquirido, muitas vezes foi por causa do excesso de peso, que nós falamos aqui. Então, uma forma de tratar hoje o diabetes, a primeira coisa que você chamou bem a atenção, é dieta. Você fechando a boca, não é fechando a boca para sempre, né? Muita gente fala assim, pô, Rafael, mas como é que eu não vou comer, não vou comer nada, não. Eu até brinco, viu? Eu falo assim, por que você vai comer o segundo pedaço de pizza se ele tem o mesmo gosto do primeiro? Por que você come o brigadeiro, o segundo brigadeiro, você sabe que ele é igualzinho ao anterior? Gente, tem que fazer um controle, uma limitação, não ficar sem comer também, né? Boa. O senhor falou que uma das coisas talvez que faz com que a pessoa até reduza o diabetes são as emoções. Claro. Como é que a gente poderia fazer num mundo tão de ponta cabeça que estamos vivendo, ter boas emoções? Fortes emoções. São tantas emoções. São tantas emoções. Olha, Vila, você sabe que eu estou procurando até hoje. Né? Eu acho que a atividade física relaxa bastante, é o caminho. Claro, existem medicamentos ansiolíticos, né, que são utilizados com bastante sucesso no tratamento da ansiedade, que não causam dependência, porque tem remédio realmente que é muito potente, muito forte. Mas eu acho que existe hoje medicamentos que podem ser utilizados para diminuir a ansiedade e acho que favorecer você a aceitar melhor a dieta. Mas o exercício, eu acho que é uma das coisas maravilhosas para você relaxar. Na área da especialidade do senhor,
qual é o tipo de paciente, qual é o tipo de pessoa, o que a pessoa tem quando procura o senhor? Quando ela nos procura para tratamento de obesidade, eu falo que existem quatro pontos que eu trato a obesidade. Em primeiro lugar, a dieta hipocalórica, uma dieta balanceada, uma dieta que pode ser orientada por nós ou pelo nutricionista. Normalmente o nutricionista é bem mais interessante porque ele tem uma variedade no cardápio bastante larga, né? E hoje tem nutricionistas que fazem esse tipo de orientação tranquilamente. Segundo ponto, exercício físico. Tem gente que não faz nenhum, então eu sempre sugiro 30 minutos, 5 vezes por semana. Seja você gordo, seja você magro, é bom. Caminhar é bom, né? Atividade física. Terceiro ponto, falando no tratamento de obesidade em especial, medicamentos. Quem dá medicamento para obeso é o médico e não a vizinha, o colega, o compadre, sabe aquela história de, minha irmã toma tal remédio, é muito bom, aí ela vai na farmácia e compra. Às vezes o farmacêutico vende underground, sabe como é que é, né? Por baixo do pano, cobrando o dobro do medicamento que, recentemente teve uma paciente que ela pagou R$5 mil, por aquelas injeções para emagrecer, quando na verdade custa em torno de 2 e pouco. Ela pagou 5 mil porque é underground, por baixo do pano. Está tudo errado, né, Belo? Então, isso é. E o quarto ponto é o que você chamou bem a atenção, a psicoterapia de apoio. Eu valorizo muito a figura do psicólogo, da psicóloga, para ajudar as pessoas que têm essa chamada obesidade refratária. É aquela que vai e vem. O efeito sanfona. Se não tratar a cabeça, Vila, não tem jeito. Então, eu não vejo nenhum problema de você ser obeso e fazer um tratamento com o médico, com a nutricionista e a psicóloga e fazer atividade física. Tá claro? Sim, tranquilo. Eu tinha 104 quilos. E no auge das minhas crises diabéticas, 104 quilos. Aí comecei a acertar a vida na parte... Devagarinho. Não uso a insulina já há 3 anos e pouco. Boa. E diminui bem o peso. E a glicose baixou. E a glicose baixou. Porque eu falei, eu tô controlado. Mas ela está aqui e deu os seus efeitos. Porque você perguntou o que a pessoa que vai no médico ela tem. Aí ela tem vergonha, porque daí ela passa a se cuidar. Isso. Porque não vai. Eu descobri em 2014 e fui passar no médico em 2018. Interessante. Entendeu? Não tinha tempo. Não tem tempo. Mas o homem, né? A mulher é mais cuidadosa, né? A mulher é mais cautelosa também. É importante você citar a mulher, né? Um detalhe importante, Vila, é o colesterol também. Talvez um dia a gente venha aqui falar sobre colesterol. Mas vou dar uma dica. O colesterol, olha como ele é importante no nosso organismo. Se ele está muito alto, ele pode causar o quê? Obstrução nas artérias, né? Formar placa. E quando o colesterol está muito baixo, você sabe o que acontece? Não. Tem ideia? Porque tem gente que tem colesterol muito baixo. Você não produz hormônio masculino e a mulher não produz hormônio feminino. A base de produção dos hormônios sexuais, tanto masculino como feminino, é o colesterol. Interessante, né? Quem tem colesterol muito baixo, as mulheres normalmente não ovulam. Se ela não ovula, né, como é que pode fazer? O homem não produz testosterona. Se ele não produz testosterona, ele não produz espermatozoide. Ou seja, se ele não produz espermatozoide, a mulher não produz óvulo, não nasce ninguém. Por isso que o nosso corpo, graças a Deus, ele vive numa constante homeostase, ou seja, num equilíbrio. Não pode ter nem de mais e nem de menos. Interessante. Tá. Uma aula, né? Uma aula. Uma aula com Imagina. o doutor. Doutor, Tamo junto. pessoalmente, quantos anos o senhor tem? 7,6. 76, não parece. Obrigado. Não parece. Você é muito simpático. Nada. E só tem cabelo. Só ter cabelo já acho que é um grande negócio. Doutor, bora lá. Como é que a gente faz para que eu encontre o senhor? Sou um policial militar, sou associado da própria PM, ouvi a entrevista do senhor pelo VilasCast e eu gostaria de ser atendido pelo senhor. Qual o caminho? O senhor é parceiro da Nipomed? Sou parceiro da Nipomed, com muito orgulho, há muitos anos, né? E atendo a Nipomed uma grande quantidade de pacientes. Felizmente, até é bom saber, a Polícia Militar... Agora é uma grande cliente do sistema. Aliás, exatamente, eu já atendi alguns policiais militares que foram no meu consultório por
problema de excesso de peso. Aliás, o excesso de peso, a você, policial militar, né, muito cuidado, porque com certeza limita a sua capacidade profissional, né, porque dá um pouco de canseira e tal, e além da complicação do diabetes. E colesterol também que apareceram alguns casos de colesterol e diabetes em policiais militares. Então, atendo a Nipomed com muita satisfação, né? E pretendo continuar atender mais ainda os O nossos consultório do senhor policiais. fica onde? Fica na Rua Itapeva. O Itapeva. Rua Itapeva, Qual o metrô mais próximo? MASP Trianon. O Triângulo Máximo. MASP Trianon. E o endereço, o telefone tem nos livrinhos da Nipomed, né? Ok. Fica à vontade, quem Nós vamos tiver. divulgar o trabalho do senhor. Adorei conhecê-lo Obrigado. e com toda sinceridade. Esse assunto do senhor talvez seja um dos assuntos mais importantes hoje para o policial militar. Eles entram muito bem de saúde, com 18, 19, 20, 25, estão indo bem. De uma hora para outra se tornam policiais militares e se acomodam. Aí não almoçam corretamente, abaixo de coxinha, abaixo de Coca-Cola, abaixo de outros salgadinhos. Lanche. O dia vai passando e, consequentemente, um dia o corpo administra bem. 2 dias, também. 2 semanas já começa a complicar. Agora, você imagina o senhor fazer isso por 10 anos. Não dá. O senhor mede a saúde de um PM quando ele presta concurso, ele passa no concurso, é uma saúde quando ele tem 24. Com 34 é outro homem. Com certeza. 10 anos depois é outro homem, Fernando. Terrível. Já está com problemas sérios. Tá. comprometido. E outro, o policial militar sofre muito estresse, né? Quer dizer, esse é um dos fatores também que podem aumentar o cortisol, e quando aumenta o cortisol, você aumenta o apetite também, por comer qualquer coisa. Você citou bem, é uma coxinha, uma empadinha, né, um pastel, e não se alimentando bem, você leva a aumentar teu peso. Restringe sua habilidade funcional, seguramente, não é? E, consequentemente, pode ficar com um problema de diabetes ou colesterol, triglicérides, enfim. É uma complicação severa. Então, você, policial militar, fique atento Se à cuide. sua saúde. Se cuide. Estamos à disposição. Eu entrevistei, Coronel, aqui no podcast, no Vilascast, o Coronel Merino. O Coronel Merino, comandante da Escola de Educação Física e professor de Educação Física. Ele falou, professor, o grande problema mesmo é a falta de exercício. Esse é o principal fator. Quando ele entra na PM, ele está forte, está sólido e tal. Os anos vão passando, o emprego já está garantido. Ele muitas vezes fica no setor administrativo e aí ou na viatura o dia inteiro dirigindo. Então ele não faz exercício. Como não faz exercício, infelizmente ainda tem agora a questão da musculação, que muitos também não vai só na musculação, acaba tomando algumas coisas a mais, para que dessa forma ele tenha aparentemente o músculo, mas consequentemente vai a cada dia mais destruindo a saúde dele. Sugestão num caso desse, como fazer para um jovem ter consciência de que ele vai encontrar o corpo dele daqui a 10 anos. É ele mesmo dentro daquele corpo daqui a 10 anos. Bom, acho que a sugestão básica é procure se alimentar corretamente, procure se alimentar dentro de horários que seja possível, por causa dos seus plantões, né, naturalmente. Não deixe de beber bastante água, é importante a hidratação, né? Procurar usar roupa confortável quando possível, né? Eu sei que o policial militar usa aqueles colês apertados, né? Mas pesado. Foi uma vez foi um policial militar no meu consultório, o que ele começou a tirar de revólveres, pôs em cima da mesa, lanterna, falei, você vira esses revólveres para lá, porque eu estou com um pouco de medo, Mas uma boa alimentação, uma alimentação balanceada é super importante. E a atividade física, que eu sei que eles fazem, alguns não completam 100%, mas atividade física, alimentação, são fundamentais. E aproveitar suas folgas de uma forma condigna, sem bebida alcoólica, sem fumo, né, de preferência, e numa boa companhia da sua esposa, dos seus filhos. Tudo isso é fantástico. Vai ajudá-lo a viver mais daquele jeito que você falou. Entrou com 24, está com 34, mas está com o corpo bom, está com a saúde boa, com a pressão arterial boa, com os seus exames de sangue, de glicose, colesterol, ácido úrico, tudo direitinho. Tendo essa qualidade de vida, com certeza ele vai longe. A gente vê falar, doutor, aproveitando a brecha do senhor aqui, essa deixa, né, com relação à pressão. Vê-se falar em 12/8.
É o normal para todo mundo? Ou tem gente que vive com menos, tem gente que vive com mais? Como é que é a história? Boa pergunta. Olha, eu acho 12/8 uma pressão excelente, né? 13/8 também não é ruim. A pressão de 9 ou 9,5 para a mínima, né? Para cima, com 14, 15 de máxima, é para ficar atento, principalmente com relação ao sal, né? A gente bloqueia o açúcar para quem é diabético e diminui também o sal para quem tem hipertensão. Mas essa pressão de 12/8, 13/8 é boa. É isso? É boa. 12/8, 13/8. Tá Mas ótimo. uma pessoa que tem 11/6. Não, meu pai tinha 10/5, 10/7, viveu há 80 anos. Há casos e casos, Vila. Então, tem gente que vive muito bem com 14/9, até 15/9, e não tem nenhuma E tem complicação. outro, se tiver isso, já está indo para o hospital. Sim, seguramente. Então, é bom que você saiba qual é a tua média de pressão arterial. Para isso, consulte seu médico, né? Periodicamente. Hoje a gente tem os aparelhinhos, né? Tem. Qual é um bom horário, doutor, para que a pessoa faça aquela medição e sistematicamente para dar aquela acompanhada? Olha, o ideal é de manhã, né? Quando você acorda, que você está com metabolismo basal, você está em repouso, né? Uhum. Está tranquilo, direitinho. Se você puder medir sua pressão de manhã, é muito bom. É diferente quando você mede a pressão à tarde ou à noite, que o estresse já te consumiu, já alterou a pressão arterial seguramente. Então, de manhã é um bom horário para fazer a aferição. Aliás, gente, nunca diga vou tirar a pressão, né? Eu vou medir a pressão. Se você tira a pressão, você mata a pessoa. Acabou, cara. Mas você vê que é um termo normal, Popular, né? virou A popular. não tem população jeito, fala, né? olha, eu vou tirar a pressão. Eu falo sempre para o meu paciente lá no consultório, gente, não fala isso, não. Fala, vou medir, vou aferir. Porque tirar, você... Verificar. Verificar também é bom. Melhor. Olha, doutor, prazer em falar com o senhor, muito bom. Nós vamos ter outra série de entrevistas aqui com alguns temas específicos. Eu acho que esse tema do senhor, por ser endócrino, ele é muito abrangente, especialmente com relação à pessoa que quer, de fato, emagrecer. Mas muitas vezes não consegue. E até toma o remédio e não consegue. E alguns sugerem até bariátrica, quando menos espera, faz e volta a engordar tudo de novo. E a vida do cara complica mais. Então, você lembrou bem. Chama reganho de peso. Quando a pessoa faz a bariátrica e recupera o peso depois. É que eu falo, e muitas vezes falam, doutor, posso fazer outra bariátrica? Não existe outra bariátrica, porque quando você faz a bariátrica, existem dois tipos de bariátrica, né? Você faz aquela bypass, que você elimina praticamente, elimina não, você faz um curto-circuito, né, na sua digestão de 100 centímetros, de 1 metro, então você acaba de comer, o estômago fica pequenininho, diminui 4/5, né? Então o estômago fica pequeno e tudo que você come praticamente vai direto para o intestino delgado. E aí rapidamente vai para o grosso. Então é muito comum quem faz cirurgia bariátrica ter diarreia, né? Então precisa controlar isso direitinho. E a outra é sleeve, que é um corte que a gente fala, né, no estômago, e você deixa o estômago parecido com uma banana, né? Mas você tira aquele pedaço de estômago e joga fora, como se diz, né? Agora, já o bypass, você aproveita praticamente o seu estômago, né? E você só faz um desvio daquilo que você come para o aparelho digestivo. Bom, então a nossa sugestão fica sempre sendo assim: evite a cirurgia bariátrica. Se você puder fazer um tratamento clínico com um médico endócrino, com um nutricionista, se for necessário um psicólogo, faça. Você vai ganhar muito mais, você vai ter muito mais anos de vida saudável. Não que a cirurgia bariátrica restrinja a sobrevida, porque, é claro, ela ajuda a diminuir o diabetes, ajuda a diminuir a pressão arterial, ajuda a diminuir o colesterol, só que é uma cirurgia, não é nós não estamos lá falando de operar uma amígdala, nós estamos falando em operar um estômago, né? Então, fica a nossa recomendação sempre. Cuide da saúde para evitar uma cirurgia bariátrica de preferência, pelo menos é a minha opinião. Bacana. Então, a todos que participaram conosco, também ao Sistema Nipomed de Saúde, que através hoje da ProPM chega até você, policial militar. Entre em contato conosco, propm.org.br, solicite seu cadastro junto à Nipomed e você terá ali vários médicos, dentre eles o Dr. Rafael Cortez Neto. É isso? Ele. O Dr. Rafael tem o seu consultório bem próximo ao metrô. Isso. Qual o metrô que o senhor falou aquela hora, a estação? Não, o MASP Trianon. Eu queria até falar, posso falar sobre o
a minha participação no YouTube. Que é Pode. interessante, porque fica aqui o meu convite a Não, e todas as é um pessoas. canal que tem É um bastante canal, visualizações. Se você acessar hoje no YouTube, se você colocar lá, canal Conselho Médico, tem que falar canal Conselho Médico, você digita. Vai aparecer lá a nossa figura e eu tenho lá mais de 100 assuntos sobre saúde. Então eu falo sobre obesidade, diabetes, hipertensão, hipotiroidismo, que é interessante também, né? Que leva ao aumento de peso. Enfim, tem uma infinidade de assuntos. Então, canal Conselho Médico. É uma dica para você que quer saber um pouquinho mais sobre a sua saúde. Cuidar e viver melhor, né? É isso aí. Canal Conselho Médico, no no YouTube. YouTube, ok? Você vai conhecer melhor um pouquinho o Dr. Rafael Cortez Neto. Foi um prazer ter estado com o senhor, Fernando. Prazer também. Lute aí contra o diabetes, né? E especialmente para manter a coisa equilibrada. E vamos para frente. Eu queria agradecer você pelo convite, Fernando, pela nossa participação aqui. Ficou um bate-papo gostoso. Mais tranquilo, né? Tranquilo. E se somar as 3 idades nossas, nós já estamos com o tempo de Cabral. Já chegamos junto. Já ultrapassamos. Lá você que é jovem, cuide da saúde, porque conforme nós falamos, nós vamos levar esse corpo até o dia da nossa morte. E parece muito óbvio, mas não é. Imagina você viver mal, imagina viver doente, imagina viver, sabe, cheio de problemas, sem disposição, obeso, infelizmente diabético, infelizmente muitas vezes com outros fatores até que possam agravar mais o câncer. Não. Eu passei numa guerra no câncer, eu sei o que eu passei. Sim. Então é uma guerra. Estar doente não é bacana. Isso lembra uma frase também, Vila, se me permite, do Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe. Você leu, né? Você também deve ter lido. A frase é muito interessante. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Não é bonito? Muito bonito. Então, já que nós vamos ser responsáveis pelo nosso corpo que nos cativou, a gente tem que fazer força para cuidar dele e chegarmos bem aos 60, aos 70, porque hoje a estatística, doutor, por senhor ver, o senhor está com 76, né? E vivendo bem. Ou seja, a média hoje vai tranquila a 84. Vai. Tranquila. E se viver bem, é 1000 vezes melhor. Já que vamos ter que viver bastante. Claro. É isso? Cuidar da saúde. Nossos pais, meu pai morreu com 52 anos, eu achava que ele era velho. Há uma reportagem, acho que é na Folha de São Paulo, de 1944, que dizia, morreu hoje uma velhinha ao cair da escada da sua casa. Aos 44 anos, no ano de 1947, era considerado velha. Olha que loucura. Absurdo. Esse era o mundo. Então, olha como mudou. Nós estamos vivendo muito mais, com algumas cautelas, mas podemos viver melhor ainda com mais cautelas. Conforme ele falou, talvez ele consiga conviver bem com diabetes, porque ele mudou a qualidade de vida, mudou a alimentação, restringiu o açúcar, restringiu a carne, fez algumas alterações. Precisava ouvir melhor o senhor, como ele estava ouvindo hoje, eu também, para a gente ter mais precauções, para que dessa forma a gente evite de ficar doente prematuramente. E pensar nisso, Vila, que você falou muito bem, todos os dias. Todos os dias. Todo dia você, vou me controlar, né? Vou fazer exercício, vou comer corretamente, não vou ficar sem comer. E aquela brincadeira que eu fiz, o segundo pedaço tem o mesmo gosto do primeiro. Né? É melhor evitá-lo. Certo. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Venham conosco, VilaCast. Não esqueça de acessar o canal Conselho Médico no YouTube. Conselho Médico no YouTube. Muitas visualizações, muitos seguidores. Eu acessei, eu gostei, por isso que eu convidei o doutor para estar conosco aqui. E ele é um grande parceiro já da Polícia Militar através do Sistema Nipomed. Um grande abraço a todos.